Conexão vai muito além de fibra ótica e sinal de Wi-Fi. Conexão é sobre pessoas, é sobre histórias, é sobre estar presente onde realmente importa. Por isso, apoiamos a LabTest Run, um evento que mostra que esporte também é cuidado, é esperança, é qualidade de vida. É isso que a atual internet acredita. A verdadeira velocidade é viver cada momento com mais saúde, mais energia e mais bem-estar. Atual internet conecta pessoas, a vida e a saúde. E essa é a nossa melhor conexão. Boa tarde, Caxias. Boa tarde, região dos Cocais. Estamos chegando aí com mais um Pantheon Cast e agradecendo aí a você que nos acompanha, seja aqui ou lá no Instagram, lá na nossa página. E hoje a gente vai falar aqui sobre o Batuque do Zé, que está chegando aí com mais uma edição. E eu já estou aqui com o André e com a Thay Araújo, que são pai, mãe e mãe de santo, e eles vão conversar aqui com a gente sobre este evento. Eu vou só abrir aqui direitinho o banner para dizer o nome da casa lá. É Casa da Caridade, Casa, né? da Caridade, Pai Casa da Caridade, Pai Joaquim de Angola. Joaquim de Angola. Isso. E vocês são os fundadores, né? Lá da casa, sim, né? Sim. E a gente vai tratar um pouco desse evento e falar também um pouco sobre Umbanda, né? Porque quebrar os estigmas também, porque a gente ainda vê, né, algumas pessoas aí que só querem fazer a sua religião. Sim. E não querem deixar que os outros façam as deles, né? É exatamente isso. Fala sério, eu fico observando isso aí. A gente precisa naturalizar a presença do outro, do diferente. Uma coisa que deveria ser muito comum, né? Mas ainda a gente ainda tem que dizer o óbvio, né? Mas eu quero cumprimentar cada um de vocês. André, boa tarde, obrigado por ter vindo. Boa tarde, Julimar. Mais uma vez estamos aqui no teu programa e a gente agradece demais por sempre estar nos acolhendo, né? Falar da nossa religião, falar da Umbanda. E que é muito importante na era em que nós vivemos. Verdade. Para justamente desmistificar, né, essa religião que tanto é demonizada nos dias de hoje ainda. Infelizmente, né? Eu falo isso porque a todo momento nós sofremos perseguição. Estigmatizada, para diminuir a palavra é muito pesada. Mas é pesado, mas é a realidade, pesado, né? Hoje, por exemplo, a gente, antes de vir para cá mesmo, inclusive, eu estava resolvendo situações de preconceito, né? De pessoas que... mesmo? Preconceito, de pessoas que estavam nos agredindo de certa forma com o uso da palavra demônio mesmo, né? Da palavra de demônios, espíritos atrasados, isso e aquilo. Só para te falar como eu estou dizendo com propriedade, como é grave, que realmente ainda demonizam a nossa religião. Meu Deus. E a gente tem que... Eu digo sempre o seguinte: tem coisas que a gente tem que enfrentar. Sim. E uma delas é essa questão da intolerância religiosa. Sim. Porque questões... Porque assim, é muito fácil você ser um evangélico, sim, e dizer assim, não, a minha religião é que é a melhor. É muito fácil você ser um católico e dizer a minha que é melhor. Mas deveria ser muito natural o bandista chegar e manifestar a sua religião. Sim, mas as pessoas parece que não... Tem uns que não querem aceitar isso. Sei lá, a ideia do hegemonismo que foi trazido, não sei de quanto tempo, né, desde quando a gente se entende, ainda prevalece. Sei lá o que acontece na cabeça de muita gente. Então temos que... Vamos naturalizar. E a naturalização acontece através da presença. Sim, né? Exatamente. Da manifestação pública. E eu quero cumprimentar aqui a Thay Araújo. Obrigado, Thay, por ter vindo também. Boa tarde, Neymar. Realmente é muito difícil, até quando se trata de um evento lá fora, né? Exato. Até porque é muito fácil ter o acolhimento da comunidade lá fora,
de todo um povo, né? Aham. Católico, evangélico, quando se trata desses eventos, são bastante abraçados pelos É povos. verdade. Agora, quando se trata de uma religião de matriz africana, é bem complicado, né? A gente está vivendo isso na pele. Dificilmente encontrar um patrocínio, dificilmente encontrar pessoas para poder acolher e dizer, vão lá, né? Vamos Exato. abraçar esse evento. Na verdade, estamos indo com a cara e a coragem, né? Tivemos apoio, sim, de algumas instituições, porém... Mas a grande parte é com bancado por vocês, né? Sim. muito preconceito mesmo. A gente sofre o tempo todo. A gente veio aqui com aquele aperto no coração, né? Porque, como eu já Imagino. disse, a gente passou por uma situaçãozinha agora pela manhã. E é isso, não é fácil colocar, digamos, o nome de uma entidade numa praça. Sim. Né? Porque vai ter pessoas que vão gravar, vão É. falar. E a verdade é que é muita coragem para poder... Não, mas eu digo assim, a gente só tem que se envergonhar quando é uma coisa assim. Eu já vi gente rezando para pneu no Brasil, pelo amor de Deus. A gente tem que. Então, assim, a gente tem que naturalizar. O que vem para a elevação do ser humano, eu acho que é válido na sociedade. Com certeza. E a gente precisa exaltar. E cá para nós, aqui no Brasil, eu acho que é um dos países do mundo que eu acho que a gente deveria olhar o outro com muito mais naturalidade, porque aqui nós somos resultado da mistura. Sim. É difícil você ver um brasileiro assim que puro, digamos assim. Eu falo do ponto de vista da cor. Nós somos misturados, nós somos o branco, a mistura do branco, do indígena, do negro. Então aí vai dar gente amarelo, vai dar gente roxo, vai dar gente de todo quanto é cor. Isso é verdade. E aí eu acho que essa miscigenação, ela devia ser algo pra gente pra gente exaltar, porque isso aqui, eu acho, e olhando aí a América Latina também do mesmo jeito, né? Então a gente devia olhar para essa mistura como algo, ou seja, como uma identidade e abraçar sim. e defender essa identidade, né? Sim, sem dúvida, com certeza. Quando a gente observa esse tipo, eu só lamento, né? E aos preconceituosos, né? Se cuidem para lá, porque só vão encontrar, só vão ter mais trabalho, porque ou vocês vão ter que enfrentar a polícia, né? Porque nesse caso aí tem que denunciar mesmo. Sim. Não tem outra forma, querer enfrentar um preconceituoso só tentando mudar a ideia da cabeça dele só com argumento, nem sempre acontece, nem todos estão afeitos a mudar de ideia. Tem que denunciar mesmo, né? Porque é crime. Com certeza. Uhum. Mas assim, a gente veio falar do batuque, de festa. Exatamente. E falar de batuque é justamente isso, é uma resistência, né, da nossa casa, de levar o nome de uma entidade que é, né, bastante demonizada, principalmente pelas igrejas, né, que é Zé Pilintra. Quando muitas pessoas que ainda escutam esse nome, Julimar, inclusive, falam assim, meu Deus me livre, está repreendido, sabe? E a gente está levando o batuque do Zé para uma praça, para uma rua, né? E o nosso principal intuito é justamente esse, né, de levar a cultura de terreiro para as ruas de uma forma naturalizada, né? O samba ele é de origem africana, né? Então, até os próprios sambistas, os próprios pagodeiros precisam entender isso, né? Exato. E o seu Zé, quando ele vem e nos dá essa missão, porque não foi um evento criado por nós, foi por ele. Ele chegou, eu quero que façam assim, assim, assado, leve o meu nome dessa forma, porque assim vocês vão tirar o meu nome da boca suja do povo, né? E aí a gente está cumprindo essa missão aí, né? O batuque vai acontecer agora dia 26, nesse domingo, né? A partir das 19 horas, lá na Rua das Sombrinhas. Lá na Rua das Sombrinhas. Então aí todo mundo convidado aí, já é um bom programa aí pro domingo. A gente teve no domingo passado aí encontro de carros antigos e teve até porque o Jamilson Jackson também canta outras coisas, né? Também canta um pouco de rock, canta. E agora vamos ter o batuque, né? Sim. É muito pagode. Mas vocês vão trazer músicas também ancestrais, é isso? Sim, a gente vai ter um momento, né? Na verdade, todo batuque, ele é envolto da ancestralidade. Sim. Só que ancestralidade em ritmo de samba de terreiro. Certo. Né? Por exemplo, a gente vai ter o Lucas dos Anjos, que é um filho de santo do nosso terreiro, onde ele canta
sambas, pontos de autoria dele que retrata, né, a existência dessas entidades. E aí a gente também tem o Fernando de Iemanjá, que é um artista que vem de fora, que também vai fazer o mesmo. Inclusive o pessoal gostou muito, né, da última vez que ele veio aqui. Mas Poxa, vamos ter também o grupo de capoeira, né, Cordão de Ouro, que traz também assim essa voz ancestral, Sim. né, traz a questão de uma resistência. É daqui o grupo de capoeira? É daqui, né? Ele é um grupo residente em Caxias, mas o Cordão de Ouro ele é um grupo que existe no Brasil inteiro, né? Então entendi. aqui a gente tem uma filial. Entendi como é que... Então aí eles fazem aqui seguir uma filial mesmo. Isso é uma unificação. Unificação e aí vai aumentando o grupo, né? O Cordão de Ouro ele é um dos grupos de capoeira mais importantes. Que massa. E assim, o Batuque do Zé, a gente pretende trazer essa essência mesmo, né, da Lapa, da malandragem. Uhum. E aí os caxienses que gostam da malandragem vão poder sentir um pouco lá de um pedacinho do rio, não é isso? Sim. E vai ser maravilhoso, né? É a terceira edição do Batuque do Zé. As primeiras a gente trouxe muita atração cultural, danças, o Lili, capoeira. Esse ano o Zé pediu, né, uma coisa diferente, esse Zé Bilinha, que realmente a questão do batuque. Então vamos abrir aí com a roda de capoeira, trazendo toda uma força, né? Porque a capoeira ela faz parte também desse axé, dessa força. E vai ser maravilhoso, muito samba mesmo, muita malandragem. Então, domingo 26, a partir das 19 horas. Eu queria só que vocês explicassem um pouco da figura de Zé Pilintra, né? Eu vi recentemente, também, aí já citando mais uma vez, a tentativa de descredibilizar o nome da entidade, no caso, né? Sim. Eu vi o Zé, quem falou foi aquele pastor Marcos Feliciano. Fez o culto dele lá e aí tentou descredibilizar a imagem do Zé. E da Umbanda. E aí eu fiquei assim, eu digo, meu Deus, imagina você chegar num lugar e dizer que ser evangélico não é legal também. É a mesma coisa. É assim, na Juliano, pele. É assim, acho que como você falou anteriormente, eu acho que toda religião, todo culto que procura aprimorar os seus adeptos, né, devem ser respeitados, sabe? Com certeza. Não é porque a minha doutrina litúrgica não é a mesma da sua, que a gente vai ser inimigo, né? E assim, a gente sabe que a Umbanda e as religiões de matriz africana, elas não sofrem isso de agora, elas sofrem isso desde o período, né, da escravidão, onde os próprios escravizados foram impedidos de cultuar suas divindades para poder cultuar os santos católicos. E a gente acaba falando do sincretismo, que no olhar de muito foi algo bonito. Nossa, bonito. Não, na verdade foi algo muito doloroso, porque imagina só te apontarem uma arma na cabeça e falar assim, não cultua mais orixá, cultua santo. Né? É muito interessante isso aí, porque para muitas pessoas, muita gente romantiza essa questão de Iemanjá, né? Você é Nossa Senhora, no caso? Nossa Senhora da Conceição. Da Conceição. Os navegantes. Ou seja, a impressão que dá é que os negros cultuam como algo assim que foi abraçado. Quando na verdade foi imposto, né? Houve um sofrimento. Por isso que existe também a questão aí do santo do pau oco, né? Porque eles tiveram que usar de elementos sagrados deles, da África, para colocar dentro, para poder aí prestar devoção aos seus orixás. E olha, eu estava observando que assim, em guerras, a primeira coisa que se destrói é a história do outro. Exato. Eu fiquei assim impressionado quando eu vi aquelas estátuas. Eu não tinha parado para analisar que aquelas estátuas, aqueles monumentos históricos do Egito, até aquelas esfinges que existem lá, se você observar, que dá uma pesquisadinha quando chegar em casa, todas estão com o rosto quebrado. Todas. Alguém, de propósito, foi lá e desfigurou o rosto daquelas grandes estruturas. Para não deixar a marca da história. E não deixar o óbvio que foi feito por negros, né? Com certeza. E assim, o que eu observo é que a grande parte do que a gente considera a história europeia é uma construção dos negros. Sim. E a gente,
muitos não querem aceitar isso. Por quê? Porque o eurocentrismo embelezou-se de uma forma... Porque assim, o que ocorreu foi que roubaram muito da história. Na verdade, usurparam muito. Aí quando você vai ver, tá nos museus lá da França, né? Da Itália. Tem até uma questão delicada, né? Que o que a gente anda vendo aí, quando não conseguem apagar uma história, vão se apropriar dela. Exatamente. Estamos vendo aí, digamos, a gente conversa bastante sobre isso, eu e o André, e em uma parte a gente não vê como positivo, né? É pegar os nossos tambores e estarem levando para a igreja para estar rodopiando. Sim. É uma apropriação. Exatamente. É uma forma que não é só de agora, né? De muito tempo. Uma forma para... se eu não conseguir derrubar essa doutrina, eu vou pegar o que é deles para me sobressair. Exato. Tá entendendo? Então é o que aconteceu muitas das vezes. Por exemplo, o próprio espiritismo, né, lá em 1908, quando disseram que um espírita fundou a Umbanda, que na verdade não fundou, eles retiraram os atabaques, tiraram o culto de Exu para descaracterizar a religião. Mas depois, quando perceberam que estavam perdendo adeptos, eles incluíram de novo, mas de uma forma embranquecida, né? E aí é onde entra algumas divindades, né, que eles mesmos criaram, né? E atualmente a gente passou por um processo de desconstrução muito bacana assim no nosso terreiro e de vivência mesmo, porque isso acontece, né? E eu acredito que decolonizar tem que ser num despertar mesmo íntimo. A gente precisa entender que a Umbanda ela é de religião de matriz africana. E quando se junta com o indígena, se torna de matriz afro-indígena em solo brasileiro, em diáspora. Né? Mas quando você pega algo europeu e entende como se fosse parte, né, aquilo ali é fortalecendo aquele sistema embranquecedor de destruir o que tem matriz ancestral indígena e africana. Tem um presidente agora que eu não estou lembrado aqui, acho que é Burkina Faso, se não me falha a memória. Eu sei que esse cara está fazendo um grande despertar na África agora, e ele está lutando pela unidade do povo africano e dizendo não ao povo europeu do ponto de vista de ter soldados lá no país, e está nacionalizando muita coisa. Isso protege até a cultura, o modo de viver, né? E a nacionalidade mesmo. Eles querem trabalhar mais a soberania, porque uma soberania territorial, ela também significa uma soberania cultural, histórica, enfim, né? Eu estou acompanhando com muita atenção esse presidente lá, embora ele seja militar, mas você observa a capacidade que ele tem de observar as coisas do ponto de vista da identidade africana. Ele é um defensor do povo africano de verdade. Isso é importante. E eu acho muito bacana. Eu vou te mandar alguns links dele, desse presidente. E ele tá assim, mudando mesmo, realmente. Só que eu queria que vocês explicassem um pouco mais da figura de Zé Pilintra, né? Quem é Zé Pilintra? Assim, para poder chegar aí, vamos falar um pouquinho sobre a questão africana, né? Sim. É um povo que foram trazidos pelos navios negreiros, e lá nas suas terras ele cultuava, né, os seus antepassados, culto aos mortos, né? Exato. Onde eles faziam os seus cultos, tinha manifestações, né, onde guiavam e tudo mais. Vou falar de uma forma bem resumida. Chegando ao Brasil, eles vão fazer esse culto, né, a esse povo. Só que uma coisa bem diferente acontece, que não é os mesmos espíritos que eram lá da terra deles, porém são outros, né? E esses espíritos eram espíritos daqui da terra brasileira, né? Como caboclos, né? Baianos, espíritos que tiveram uma vida ali pertencentes aqui ao Brasil. E daí foi se ramificando, né? Conhecendo os africanos que fugiam das senzalas, se encontraram com os indígenas, onde cada um foi conhecendo a sua cultura, o seu povo, forma de culto e questão de incorporação, defumação e tudo mais. E com isso, Zé Pilintra, ele é um espírito brasileiro, né? É um boêmio que era do Nordeste, não é isso, da Ribeiro? Quando a gente fala da imagem de Zé, a figura de Zé Pilintra, ele perpassa por muitas culturas, né? A cultura nordestina, né? A cultura carioca,
né, o catimbó, a umbanda e até mesmo em alguns candomblés, né? A gente costuma dizer que Zé Pilintra ele é a figura mais transitória que existe dentro dos cultos. Porque, de fato, ele transita muito. A gente tem na Umbanda que a gente conhece como linhas. As linhas seriam as linhas de trabalho. Por exemplo, certo. Caboclo, que são os indígenas, Pretos Velhos, que são os africanos. A linha das crianças, né, que são o espírito de crianças. Né? Aí tem os baianos, que é o povo nordestino, que se manifesta. Exu. Os Exus, as pombagiras. Então, assim, essa imagem de Zé Pilintra, ele consegue transitar por todas elas. Olha. Né? E a origem dele é nordestina, né? Assim como muitos que ainda hoje precisam, às vezes, abandonar o Nordeste para poder tentar a vida, né, no Sul, no Sudeste, Zé Pilintra também fez isso. Só fazer um trocadilho aqui, digamos que ele é um Gonzagão é uma espécie de Gonzagão aí né? Então ele saiu do Nordeste, foi para o Rio de Janeiro, onde lá ele conheceu a malandragem, né? Sendo que no Nordeste ele já tinha contato com a cultura do catimbó, né? Da pagelança, da cultura indígena, né? Então ele já que no Nordeste ele já aprendeu a ter domínio sobre ervas, sobre a ciência do cachimbo, do maracá, da jurema, né? E aí quando essa figura ela vai pro Rio, mas é assim, quando desencarna, digamos assim. Não, ele não é uma... Em vida, eu tô falando dele em vida. Em vida, entendi. Né? Ele teve esse contato em vida. Certo. E aí, ainda em vida... Com as diversas culturas. Isso, e ainda em vida, ele vai para o Rio, onde ele tem contato com uma outra realidade, a boemia, a malandragem, a noitada, os cabarés, os cassinos, os bares, os botecos. Então essa figura, por muito tempo ele viveu nessa vida, na rua, tendo que, por ser um homem negro, e naquele tempo era bem mais perseguido, né? Mas ele sempre trouxe a mensagem de que, apesar de eu ser negro, eu vou me trajar bem, eu vou me portar bem perante a sociedade, que é para ver. Aquela figura de terno e gravata. De terno e gravata, ou seja, ele tinha esse gingado, né? Ele sabia lidar com todas as adversidades. Se existia um problema aqui, ele não, de forma alguma, ele ia... perder a cabeça. Sim, bater de frente ali. Não, ele ia gingar, ele ia tomar a cerveja dele e no diálogo dele ele resolvia ali brincando. Muitas das vezes ele escapou de polícia, de briga, de tudo, usando a própria palavra para poder sair disso. Então, Zé Pilintra, o que se fosse para resumir, seria gingado e leveza. Entendi. Essa é a figura de Zé Pilintra, sabe? Ele vem para fortalecer o elo e proteger principalmente aqueles marginalizados, aquelas pessoas que dizem assim, esse daqui eu não vou ajudar não porque é um cachaceiro, é um bêbado, é um bandido, né? É uma prostituta. E Zé não, ele vai te estender a mão sem saber quem você é. Entendi. Mas uma coisa que é certa, as mulheres e os marginalizados é o forte dele para trabalho. Assim. Muito interessante isso aí. Isso aí lembra muito o que fez Jesus Cristo. Sim. Não é? Sim, exatamente. Porque se você observar, Jesus a história dele é a pessoa que era o errado, digamos assim, na sociedade, ou marginalizado. Sim. Não vou colocar o errado, é o marginalizado. Eram as prostitutas, até mesmo os bandidos, né? Até mesmo pessoas que eram cegos, eram as pessoas que precisavam de alguma ajuda ali de alguma forma. Ele acolhia todo mundo, não importava. E é interessante, a única briga que você vê de Jesus é quando está lá no templo, as pessoas... veja só, as pessoas vendendo, transformando a casa... No comércio, a casa de Deus no comércio, né? Como, vamos colocar assim. E o único momento de ira dele foi naquele momento lá, né? Sim, sim. Que pelo menos é aquilo que está registrado, né? Que Zé Pilintra é uma entidade maravilhosa, né? O que a gente aprende com ele lá no terreiro é justamente isso, é não olhar apenas a face, posição social, em que lugar a pessoa se encontra. Não. Agora, desde o princípio ele era um bandista. Zé Pilintra, ele era um catimbozeiro. Catimbó, né? Era um catimbozeiro. Onde ele conheceu também as macumbas cariocas
era bom no carteado e também ele praticava capoeira, né? Tanto que a questão do trajar, a roupa ali, o lenço vermelho, Sim. era nada mais para proteger o seu pescoço das navalhadas, né? Olha. A bengala que Zé Pilintra usava também era uma grande arma para se defender. Eles lutavam, assim, digamos que contra a elite no sentido de proteger os pobres. Então, sim, muitas vezes eles se envolviam em guerras, em capoeira, para poder ali defender o oprimido. Então, Zé Pilintra, a partir do desencarne, né, através de uma traição, Zé Pilintra foi morto por conta de traição de amizade. Então, ele faz muito esses alertas em relação a pessoas que vêm com falso sorriso, falsas promessas. Então, ele é um malandro que nos ensina uma caminhada da vida, mostrando que não é fácil viver, porém, tem como a gente caminhar aí com sabedoria. Então, a partir de quando o Zé Pilintra vem para a Umbanda, né, ele já trabalha na questão de resgate, tanto de almas perdidas, de pessoas que a sociedade não acredita mais, o homem preto, a mulher preta, a mulher que é dada como vagabunda na rua, é o bêbado, o pobre, viciado, o oprimido, né? Aquele que fez besteira na vida e não, eu vejo um caminho, eu vejo uma luz, eu quero um resgate. Zé Pilintra, ele dá as mãos e faz com que todos os filhos, os seus fiéis também façam o mesmo. Então, na Umbanda, ele trabalha tanto quebrando demandas na força de Pai Ogum, quanto levantando homens e mulheres e trazendo todo o seu axé aí, até mesmo realizando sonhos, né? Porque esse ano o Zé Pilintra tá vindo com tudo aí, trazendo um menino dele, que é o Lucas dos Anjos, e outro lá de Goiás, trouxe outro aí também do Rio de Janeiro, que são meninos que tiveram que passar por situações até mesmo familiares, e Zé tá dizendo assim, não, eu acredito em vocês e vocês vão sim realizar o sonho. Então Zé Pilintra, ele é uma entidade que mostra uma luz e com sua espada na mão corta tudo aquilo que nos impede de caminhar. O que é interessante, Julimar, é que essas pessoas que a Thay cita foram pessoas, meninos, né? São jovens que até a própria família, né? Desacreditou, falava, você não vai chegar a lugar nenhum, tudo mais, né? E dois desses meninos, foram taxados como vagabundo, como isso e aquilo, e hoje um tem o seu próprio negócio, né? Ele é tatuador, hoje ele está inclusive em Caxias, né? E o outro, ele está lançando um clipe de uma música que inclusive se chama Na Fé do Axé, que ele fala da imagem de Zé Pilintra, a importância de Zé Pilintra também na vida dele. Já o Lucas dos Anjos é um menino que é filho do terreiro mesmo, e ele está sendo lançado, né, como um cantor de samba, né, de gafieira, no Mas estilo é local. aqui de Caxias, no estilo boêmio mesmo, assim como o Zé, né? Então ele vai estar cantando lá nesse dia, vai ser o lançamento dele, né? E isso graças à aposta que Zé dá. Né? O que é engraçado vocês falam muito, vocês têm contato com ele enquanto espírito? Com o Zé? Sim, Zé, ele é um guia que trabalha na minha cabeça, né? Então a gente tem esse trabalho. Eu costumo dizer que além de amigo, ele é meu pai também, né? Porque ele me ensinou, ele me tirou de um mundo, Julimar, que nem eu mesmo acreditava que poderia sair um dia, sabe? Então Zé, ele foi uma salvação na minha vida. Por isso que eu falo muito, com todo orgulho assim dele, né? Como se fosse não, eu me lembro que ele é um ser que me faz ser melhor a cada dia, né? Assim, às vezes quando eu tô vacilando, ele vem e me puxa pelo braço. Não é tão romântico, né? A gente também não pode romantizar, aquele dizer, a gente só apanha de santo quem tem santo pra bater. É aquela questão, eu sou afilhada dele, né? A Maria é meu padrinho. Sim. E também me acompanha a Maria Navalha, que é uma entidade, uma malandra que caminha lado a lado com ele, né? Parceira demais. Os trajes, as roupas dela lembram muito a Zé Pilintra, você viu na foto, né, Sim. que eu mandei. Então é uma parceira dele que trabalha também com cortes, com justiça e também aí cuidando dos oprimidos. Então Muito são interessante. entidades que trabalham nesse campo aí. O interessante é porque quando fala de parceira, né, que Maria Navalha é um espírito também de malandra, no caso já representa a figura feminina da malandragem, né? E esses dois, eles são a prova viva de que o homem e a mulher, eles podem ser parceiros em vários momentos da vida. Então, assim, se um dia tu pudesse ter essa oportunidade de presenciar a figura desses dois, né, num terreiro, tu ia perceber o quanto eles
cara, eles resolvem uma coisa assim, tá acontecendo uma confusão, um negócio, eles resolvem assim, né? É um siribolo, é uma coisa, eles resolvem assim, mas com um jeito deles, né? Às vezes é uma forma firme de falar, porque às vezes a gente precisa cair nessa realidade, a gente precisa cair em si, né? Mas é aquela parceria, sinônimo de parceria são os malandros. Muito interessante. E a impressão que dá é que o que a gente chama da malandragem, ela é uma filosofia de vida, né? Uma maneira de viver, digamos assim, né? E Maria Navalha, ela traz muito essa questão da mulher, né? Então, assim, digamos, se fosse para trazer para os nossos tempos aqui, a gente falaria numa feminista. Entendi. Ela usa calça, é bem comum no mundo afora verem Navalha usar saia, mas aqui em Coporini não. Ela diz que usa calça porque ela foi muitas vezes obrigada a usar saia, né? Ela usa a palavra saiote, onde ela apanhava do companheiro e ela foi assassinada por esse companheiro depois que já estava com mais de anos, né, que tinham se deixado. Então ela foi pega por trás, foi degolada. Caramba! Maria Navalha. E hoje ela está aí na questão da proteção, principalmente das mulheres que são violentadas, que passam por violência doméstica. Então, quem se apega a Maria Navalha, vá com certeza que ela vai ser dura nas palavras, vai ser firme, porém, ela vai fazer o corte como uma própria navalha fina. Ou seja, e esse corte aí que vocês falam, ele ou seja, é da retidão, da moral, de trazer a pessoa para o fazer caminho, a pessoa cair em si. Às vezes, muitas das vezes, é fazer com que a pessoa ela arque com as próprias consequências. Com a própria responsabilidade. Dizer que ela tem responsabilidade perante a vida dela, né? Exatamente. É interessante. Nosso tempo aqui já está Sim. finalizando, mas vamos reforçar aí o batuque e as atrações, né? Eu acho que... Certo. Domingo, né? Domingo, dia 26 de outubro, Batuque do Zé, terceira edição, né? Onde iremos começar a partir das 19 horas. A gente vai ter o grupo de capoeira Cordão de Ouro, teremos a banda de pagode daqui de Caxias, o Pago Black, né? Que todo mundo conhece, inclusive é uma das bandas que está sendo mais esperada. Teremos o Lucas dos Anjos e Samba de Terreiro, e a atração principal, que é Fernando de Emanjá, que vem cantar muito samba de terreiro pra gente também. E também São vamos Luís, né? ter São Luís, aí um espaço, né, de botequim, onde vai ter essas comidas de botequim, vai ter um espaço também temático, que vai lembrar os cabarés aí a pedido de nossa amada Maria Padilha, que vai ser com Dantes Drinks, né, que vai fazer drinks lá, maravilhosos também, temáticos com a força dessa mulher. E vamos ter um espaço também de vendas do bazar aí para ajudar também aí a custear algumas coisas no nosso terreiro. Ou seja, tudo bem temático. A gente vai ter sinuca lá para quem quiser jogar, porque assim, os jogos eles são muito representam muito o Zé, né? Ele viveu no carteado, então ele jogava sinuca, jogava baralho, jogava, né, roleta. Então a gente vai botar uma sinuca lá no meio do evento para quem quiser comprar sua ficha lá e jogar também. Muito interessante. Teremos atores também que vai ter uma performance vai ter lá tipo a representação de Zé Pilintra, Maria Navalha. Vai ser maravilhoso. Muito interessante. A gente está falando de bares. A gente está ensaiando um espetáculo chamado Psicobarzia. Olha aí. É com o Givaldo Quiseiro, que é o diretor. A gente deve estrear agora em novembro já. Tá? Pela data é 21, 22 aí de novembro. De novembro. Está só acertando ali com o Sesc. Mas a gente vai falar de bares, mas da realidade caxiense, né? Sim. Do bar como ambiente de psicologia, de que lá também as pessoas encontram solução, não é? Tem gente que acha que no bar só tem problema. Só tem problema. E na verdade muita gente encontra soluções nos bares. Eu diria que é o psicólogo para quem não pode pagar um psicólogo. Ou para quem não quer ir a um psicólogo. Então, todo mundo convidado aí. Quero só agradecer a presença de vocês, deixar esse momento final aí para as considerações finais. Obrigado mais uma vez. E eu acho que vocês representam a nova cara da Umbanda, eu diria, né? Aqui em Caxias, né? É uma Umbanda que aparece, é uma banda que eu falo assim, aparece na mídia, digamos assim. Porque eu vejo os tradicionais, eles são um pouco mais retraídos, resguardados. Mas a nova cara, eu acho que isso é um despertar, sabia? Sim. É eu diria assim que é uma maneira nova de se comunicar com as pessoas. Vocês fazem lives também? Não, na verdade assim, a gente tenta usar a tecnologia
ao nosso favor, mas de modo que não fira a oralidade. Entendi. Né? Que assim, a oralidade ela é o principal fundamento da Umbanda. Tá. Então, assim, live a gente poderia fazer, mas se fosse para fazer algo temático, por exemplo, falar de um assunto como esse. Entendi. Né? Não teria problema. Vocês falam do ponto de vista do ensinamento, né? O ensinamento. O ensinamento é a oralidade ali frente a frente. Isso. É como se fossem os indianos lá. Os indianos, eles são muito assim. Exato. É tão tal que existe aí uma onda de negócio de curso, né? Sim. Curso de benzimento, curso de doutrina umbandista, e a gente é totalmente contra, porque acaba desvirtua né, os ensinamentos que a gente aprende com os antigos. Interessante. E a Umbanda, ela é assim, ela é a memória dos antigos. E tem os seus segredos também. E tem seus segredos. Tem segredos também. Com certeza. Então, assim, Julimar, mais uma vez eu gostaria de agradecer, né, por abrir as portas desse podcast para que a Umbanda possa ter voz, né? E isso é muito importante, né? Eu espero que com essa movimentação que a nossa casa faz, que outros terreiros também venham a fazer. Eu já venho percebido que de um ano para cá, muitos terreiros já vêm fazendo alguns eventos e tudo. Isso é muito importante, né? A ideia é se juntar mesmo. E eu deixo aqui, inclusive, o convite para todos os terreiros que dia 26 a gente quer esperar todos vocês para a gente poder celebrar junto a figura de Zé, né? A figura de Zé, de Maria Navalha, de Maria Padilha, de todos os seus pares, numa festa só. Né? Vale lembrar que é um evento temático simbólico, né? Não é uma gira. Exato. Não é uma gira, é um evento temático simbólico. Então segurem um santo, Segurem um santo. Exatamente. Mas vamos celebrar, vamos viver a vida como o Zé nos ensina, com gingado, com malemolência, com leveza, né? Macaúba deve estar lá, né? Ele inclusive faz parte da equipe. Ele é um dos performances que vai estar lá. Muito bacana. Eu acho que ele aqui em Caxias talvez seja a figura mais famosa do ponto de vista que difunde a malandragem. Ele é filho de Zé, né? Todo filho de Zé é malandro. Muito bacana. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Só quero mesmo reforçar aí o convite que todos apareçam, né? E que a nossa comunidade também possa abraçar, já que não simpatiza, pelo menos respeite o nosso lugar. Sim. Né? Porque isso é necessário, a gente não quer ser filmado, como olha lá cultuando o demônio, porque não é bem isso. A gente já se envolveu sim no processo, a gente foi parar na delegacia, porque foram na nossa porta para isso, e a gente não tem medo de fazer de novo. Realmente. Precisa se defender, mas é isso, o Batuque do Zé será maravilhoso, não percam de forma alguma, porque vai ter muito samba no pé. Será mágico. Quem gosta de samba, aparece lá, né? E quem gosta de macumba quem gosta de macumba também. É isso aí, gente. Obrigado a você que ficou com a gente até agora. Depois eu vou fazer os cortes e disponibilizar lá no Instagram também, para a gente alcançar mais pessoas aí, viu? É isso. Obrigado e até mais. Só dizer que estamos aqui em nome da Atual Internet. Obrigado aí, Atual Internet, que é a nossa parceira. E você vai ver aqui, né, nesse finalzinho, que a Atual Internet ela está apoiando agora a corrida da Labtest e também tem estrutura para eventos. Então você que vai fazer um evento e quer a estrutura de internet da Atual Internet para disponibilizar para as pessoas que vão para o evento, você vai saber agora que eles estão preparados para oferecer essa estrutura também. Valeu, obrigado André aí pela parceria, grande abraço. Além de fibra ótica e sinal de Wi-Fi. Conexão é sobre pessoas, é sobre histórias, é sobre estar presente onde realmente importa. Por isso, apoiamos a Labtest Run, um evento que mostra que esporte também é cuidado, é esperança, é qualidade de vida. É isso que a Atual Internet acredita. A verdadeira velocidade é viver cada momento com mais saúde, mais energia e mais bem-estar. Atual Internet conecta pessoas à vida e à saúde. E essa é a nossa melhor conexão.